Olá, estou aqui mais uma vez nesse canal que tem por nome Esta é a Palavra, e trazendo hoje em Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Essa é a primeira pergunta, e a segunda diz: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Para quem Isaías e todos os profetas pregaram, senão para crente? Se a igreja, os crentes não acreditarem em Jesus, nenhum sacrifício terá valor para Deus. Muitos estão acreditando num Jesus que eles criaram e não no Jesus que criou eles, no Jesus do jeito deles, que perdoa tolerando o pecado, num Jesus que entende que ninguém é perfeito e se ficar escolhendo muito, o céu irá ficar vazio, num Jesus que dá um desconto porque vê que eles não faltam culto, andam nos costumes além da doutrina, vivem nos montes, jejuam com frequência e é fiel dizimistas, ofertantes assíduos, ajudam o próximo. Num Jesus que vê que toda madrugada eles estão lá de joelhos. É verdade, quando todos estão dormindo, está ele, ela, de joelho, 3 horas da madrugada. Quem não acredita é só olhar nas postagens na internet. Eles até têm uns pecadinhos de estimação, mas crerem que Deus entende, ninguém é perfeito. Que tipo de crente não acredita em Jesus? Esse não acreditar aqui quer dizer crente covarde, que conhece o testemunho do poder de Deus, mas a carnalidade, o mundanismo, o desmazelo o faz mendigar os prazeres do pecado, mas na hora do sufoco correm para Deus, trazendo consigo os scripts da sua peça teatral. Deus não nos deve nada, tudo é graça, é misericórdia. Não podemos pagar pela salvação que Cristo nos trouxe. Nós, por mais que trabalhamos na seara, nunca pagaremos tão grande favor. Qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes o que vos é mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, de 7 a 10. Então as pessoas fazem a obra e acham que não foram recompensadas à altura, As pessoas fazem a obra de Deus e acham que Deus não reconheceu, não as abençoou à altura do que tinha feito, uma vez que fez o que era para fazer, aí começa a bagunçar, esculachar daí para frente. Vemos um exemplo de confiança e submissão e perseverança em Abraão, esperando contra a esperança. Não é uma fé de momento, de entusiasmo, um fogo de palha, não. Se Deus não me dá, eu vou para o mundo. Isso é crente mercenário, interesseiro, esperando contra a esperança. Ele viu que a situação chegou, que a esperança humana já não dava mais para contar com ela. Ele tinha que ser uma esperança sobrenatural. Então ele tinha que desistir ou continuar. Ele continuou esperando em Deus, uma esperança além do normal. Na verdade, merecemos o que Paulo temia quando disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Salmo 127, 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Deus não quer sacrifício de tolo. Isso não tem valor. Tem gente mostrando muito sacrifício, mas pouca santidade, pouca verdade. Se demonstra fé seguida de respeito
adoração. Não dá para adorar a Deus se não respeitá-lo, honrá-lo, obedecê-lo. E assim a verdadeira caridade apagará a multidão de pecado e a verdadeira adoração será aceitada. Cuidado com as muitas obrigações na igreja, para não estar acima da sua família e você ser igual àquele que não socorreram o ferido no caminho, o sacerdote e o levita. Passou de largo e foi embora. Estava com muita pressa para fazer a obra de Deus. Porém, o que não era crente, não tinha um cartão de membro, não cantava no altar da igreja, não pregava o amor, teve amor por aquele ferido, caído, abandonado. Os publicanos e as meretrizes entrarão na frente de vós, diz a palavra de Deus, porque se eles vissem e ouvissem o que vós tem visto e ouvido, aceitaria. Não deixe a sua fé em Jesus virar religião. E se já virou, corra, volte, clama, talvez haja ainda esperança para você. Não deixe a sua crença virar protocolo, formalidade, norma. Aí você estará morto e matando quem anda contigo. Em Marcos 9, 22, 23, nos disse aquele homem que levou o filho, né, possesso para Jesus expulsar o demônio dele. Senhor, se tu pode, cura meu filho. O jeito que Jesus cobrou fé daquele homem revela que era da casa, revela que ele já vinha trazendo testemunho das pedras do Jordão. Muitos crentes hoje não se lançam porque, na verdade, não acreditam em Jesus, porque Jesus não fez a ele algo que ele impôs como prova do poder de Deus. Um desafio, já que não consegue ter fé. Bem-aventurado é o que não vê, é aquele que não vê, mas crê no que muitos viram. Morar dentro de uma igreja, ou estar dentro de uma igreja, não torna salvo, como morar dentro de um rio não torna um peixe. A teoria segue na contramão da prática. Sempre se precisa do espírito vivificador. Quem se lembra dos circos, hoje enfraquecido pelo progresso, né, do país? São tantos meios de entretenimento que os circos acabaram ficando para trás. Sempre, né, todo final de semana chegava um circo na cidade. Aí nós, a garotada, os adultos, todo mundo corria para ver. Era o máximo, era o que tinha, né? Então eu lembro que os mágicos, né? Tinha os palhaços trapezistas. Mas lembro que o palhaço, todo mundo reconhecia o palhaço por quê? Né? Por conta da vestimenta, né? Do jeito de falar, aquela roupa colorida, cabelo colorido, aquela bola vermelha no nariz. Ele podia estar triste, vivendo um luto, chorando, e era engraçado. O trapezista, se ele tivesse vestido com aquela roupa dele de trapézio e ainda não tivesse subido lá no alto, e ele falasse que o que fazia, que voava nos ares, todo mundo acreditaria por conta da aparência dele. O mágico, eu lembro que o mágico fazia desaparecer um elefante. Por quê? Porque ele trabalhava com a escuridão e com a luz. Ele atraía os olhares das pessoas para o claro quando ele queria mexer no escuro e vice-versa. Até chegar ao Mr. M, né, um mágico bastante entendido, de revelar todo esse mistério. E os espíritas, pai de santo, vulgarmente conhecido como macumbeiro, né, todos sabem que são pai de santo. Por quê? Porque eles passam com aquelas roupas brancas, turbante, cheio de cordão, passa. Difícil ver um, sempre é grupo de 3, 4, 5 no máximo, passam sério, objetivamente, não passam conversando, não passam rindo, todo mundo teme, respeita, sabe que é pai de santo. Eles agiam com imponência, atraindo para si olhares estilosos, vestidos a rigor, imponente, arrancando das pessoas respeito. Agora em Isaías ainda 53 diz assim: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus não parecia poder curar, né, leprosos, ressuscitar mortos, acalmar tempestade, alimentar milhares. Ele não tinha cara, nem se vestia a rigor para parecer que podia. Jesus não usava impostação de voz para parecer poderoso, né? Quando a pessoa está pregando, daqui a pouco ela muda a voz para um tom que a igreja pensa assim: agora ele recebeu o Espírito de Deus e agora ele está cheio de poder. Ele faz aquela vozinha chave para a igreja se impressionar. Não tinha
truques, artimanhas de luzes, jogo de luzes dentro da igreja. Era verdadeiro, humilde, simples. Não usava a palavra-chave, aquela que quando está pregando a igreja não percebeu. Eu falo assim, vou repetir, você não captou. Aí repete, a igreja sabe que tem que ter a obrigação de dar glória, de pular, porque aquela é a palavra-chave. Jesus não tinha nada disso. Ele era simples, ele era verdadeiro. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, que permitimos Satanás nos convencer de pecar. Os fariseus foram desafiados por Jesus a conseguir fazê-lo pecar. João 8, 46, 47. Quem dentre vós, disse Jesus, me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Foi por isso que aquele pai, chega para Jesus e diz, Senhor, se tu pode curar meu filho, porque os da seita dos fariseus tinham aparência, usavam aquelas vestes lá do tempo de Moisés, de Arão, do sacerdote. Eles tinham aparência de que podiam. Se os que parecem poder, como o mágico, e a ilusão, e o espírita que não faz nada sem que Deus permita, e esse permita, ele tem uma explicação, não é simplesmente permitiu. Em Mateus 13, 15, diz assim, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com o seu ouvido, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Mas tinha exceção. Nem todos eram incrédulos, assim como ainda que a minoria, como hoje, acredita, sem ter que ver para crer. Por exemplo, olha, vemos fé expressante aqui, a mulher grega, Ciro Fenícia, que ela chega a Jesus desesperada. Ela não era da israelita, ela era estrangeira, mas ela ouviu falar de Jesus e acreditou. E ela vai pedindo que Jesus cure, Jesus testa ela, mas na verdade Jesus não estava testando, ela estava testando os dele. Falando assim, não convém tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela poderia sair dali humilhada, revoltada, mas falou, não, Senhor, mas eu me contento com a migalha que cai da mesa dos filhos, os cachorrinhos também comem. Imagine Jesus olhar para o povo dele, a vergonha que Jesus passou, Falou, olha essa mulher estrangeira, ela não esperava o Messias, e olha o que ela me fala, E, então nós vemos que tem tantos casos assim, e ela se humilhou. Jairo, dirigente da sinagoga, ele não ligou que o pessoal lá, os fariseus, os sacerdotes daquela seita, iria botar ele para fora. Ele foi lá e se humilhou a Jesus e queria a cura da filha dele, conseguiu, independente do que ia acontecer depois. Um centurião, um comandante do exército de Roma, ele nem vai. O que ele faz? Ele manda os servos ir, fala com Jesus que o criado dele, você vê, não era nem para o filho, era para o criado dele, estava mal, estava quase morto. E Jesus imediatamente vai seguindo os servos até a casa dele. Só que quando ele sabe que Jesus estava aí, ele manda mais dois ou três servos falar com Jesus. Falou, olha, eu não me julguei digno de ir ter contigo, e muito menos digno que o Senhor venha na minha casa. Diga somente uma palavra, e meu criado ficará curado. Imagina Jesus de novo olhando para os que seguiam ele, Que vergonha. Tem um trecho que Jesus fala assim, nem em Israel encontrei tanta fé. São situações que não tem, sabe, pessoas que às vezes não é nem israelita, não é, pessoas que não é nem crente hoje, ele chega, ouve a palavra, aceita, se converte, abre mão de tantas coisas, enquanto que quantos hoje na igreja aí, se prendendo a pecadinho de estimação, porque não creem em Jesus o suficiente para largar. Estes abriram mão de prestígio, posição junto à sociedade, junto aos da seita dos fariseus, desprezaram o privilégio e se humilharam a Jesus. Disse Jesus àquele pai, se tu pode crer sem ver a aparência. As pessoas ainda hoje querem ver a aparência, eles querem ver as coisas acontecer, é tipo um desafio. Tu me dá e eu aceito, tu faz primeiro, sendo que Jesus já morreu na cruz primeiro. Essa postura de Jesus era para nos acostumar a vê-lo como se não víssemos, para que hoje, não o vendo como se vêssemos, Jesus estava nos acostumando a viver pela fé. A propaganda do mágico, do espírita, do Pai de Santo,
de que eu posso, a imagem ilusória e o ledo engano mais positivo, entre aspas, a ilusão de ótica faz crer no absurdo, no desnecessário, na fantasia, na feitiçaria, porque mostra aparência. Jesus vinha pedindo àqueles que ele curava que não contasse ninguém quem os curou. Os irmãos de Jesus não entendiam e debochavam dele. Se ocultar, não há quem querendo aparecer se esconda, foi o que eles falaram. Jesus dizia, ainda não é chegado a minha hora. O objetivo de Jesus não era ficar fazendo shows por aí, se aparecendo, se exibindo, mas salvar almas que a lei não tinha condição de salvar, porque a lei não tinha misericórdia, e era olho por olho e dente por dente. Mas quando chegou a hora de Jesus aparecer e resplandecer, foi na cruz do Calvário, onde nem o mágico, nem o espírita tinham coragem, tinham peito, muito menos fé para dar o seu show. Não havia aplausos ou risos, nem ponto de macumba, choro, pena, tristeza, era o que havia, mas havia também vergonha, derrota de Satanás e a vitória de Jesus no Calvário, e daí Jesus poder dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A segunda pergunta é a quem se manifestou o braço do Senhor. Pergunta de Isaías, quem recebeu milagres? Quem não busca em Deus a capacidade humana? Quem não vê-lo como um profeta, mas como Deus que ele é? Isaías pregou, muitos profetas pregaram o invisível, o intocável, o impossível, mas real ao seu tempo. O Evangelho de João 1,45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, carpinteiro. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, analisando, né, buscando informação, que, olha só a origem, filho de um carpinteiro, pode vir alguém bom de lá? Ele teve dúvida, ele pesquisou, tá certo. Disse-lhe Filipe, vem ver. Aí eles foram, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Só bastou isso. Natanael respondeu e disse, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Nós vemos que não precisou muito para Natanael acreditar que ele era o rei de Israel, só porque Jesus falou isso. Hoje tem crente aqui que está vendo milagres tremendos e não acredita. É uma coisa absurda, crente incrédulo. Deus está fazendo tanta coisa na vida da igreja, na vida deles, na vida de tanto. Eles estão vendo a vida dos outros, às vezes não vê na vida dele, porque eles não se posicionam, mas está vendo na vida dos outros. Mas não teme, não respeita, não anda no caminho. Pelo contrário, escandaliza, faz vergonha em Jesus, envergonha a igreja, envergonha o pastor, não se posiciona. Não precisou muito para Natanael acreditar em Jesus. E o que acontece de hoje aí? Hoje está uma situação tremenda de falta de fé, de falta de respeito à palavra de Deus, de falta de agir até mesmo como pessoa natural, como pessoa sensata. Que é uma insensatez nas internet, falando tanta besteira, tanta bobagem. Pessoas que conhecem o evangelho de uma ponta a outra, usa isso para fazer escândalo, usa isso para envergonhar, para atrapalhar os que estão tentando seguir direito. Vigia teus caminhos, toma cuidado, porque Deus é longânimo, mas a justiça dele, se não parar de andar dessa forma, a justiça dele te alcança. E quando alcançar, é só Deus, é sempre só Deus. Amém.